a solicitação. Maravilha, deixa eu convidar ela aqui e vamos embora. Oi, cheguei. Oi, Geice, seja muito bem-vinda, boa noite. Muito Estou boa muito noite. feliz da gente estar dividindo essa conexão aqui com outras pessoas que estão com a gente. E, Geice, antes de tudo, eu quero lhe agradecer aqui na frente da nossa audiência por você ter prontamente aceito o meu convite para falar desse tema hoje, né, que é lidar com a ansiedade, com nossas emoções e como tudo isso está relacionado com a forma como a gente lida com a gente mesmo, com o nosso corpo, com nossos comportamentos, incluindo o comportamento alimentar. E eu queria primeiro lhe agradecer, dizer que seja muito bem-vinda e contextualizar um pouco a galera, né, o porquê de eu ter pensado nesse tema, né? O que é que uma médica endocrinologista quer com meditação, com essa questão da atenção plena? E eu gostaria de contar aqui para as pessoas que estão com a gente, que hoje no meu consultório, Geice, cerca de 80 a 90% das pessoas que eu atendo trazem para mim queixas relacionadas à ansiedade, medo, Uhum, uhum. angústias. Então, isso faz parte, né, da vida do ser humano e é uma questão que tem gritado cada vez mais. Sim, E, sim. a, Eu, e eu aí, que quando a gente. agradeço, viu? Vou agradecer logo antes que a gente comece a falar, senão eu passo a noite Tá todinha aqui certo. falando. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada pelo espaço. Fico muito feliz em poder dividir esse conhecimento com você e com vocês, né, que estão aqui hoje, especialmente nesse momento de quarentena que está tudo tão à flor da pele. Então, muito obrigada pelo espaço, é uma honra. E contem comigo, gente. Se vocês tiverem perguntas, já vão mandando aqui nos comentários pra gente, que a gente responde logo depois, tá? Vai lá, pode continuar. Perfeito. Ótimo. Vão mandando os comentários. Gostei, Geice, dessa intervenção. E o que eu ia dizer antes da gente começar a nossa live propriamente dita é que hoje existe uma especialidade nova da medicina, chamada medicina do estilo de vida. Uhum. Na verdade, nova aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela já existe há algum tempo. E segundo, né, a teoria da medicina do estilo de vida, um estilo de vida saudável é pautado em 5 pilares principais. Tem o pilar da alimentação saudável, o segundo pilar é o pilar da atividade física, o terceiro é de um sono reparador, restaurador, o quarto é o gerenciamento do nosso estresse, das nossas emoções. Então, Geice, Real. hoje no meu consultório, tão importante quanto falar da importância de comer bem e de se exercitar. Eu incluo esse daqui no meu roteiro de consulta. Como é que está o gerenciamento do estresse e das emoções? E foi pensando no quanto você pode contribuir, nos ajudar nesse tema que eu convidei você para a gente ter esse papo e ter esse momento aqui essa noite. Uma honra, é uma honra. E eu super concordo com todos esses pilares, porque, na verdade, eu acho que hoje a medicina, né, tá avançando no sentido de entender o ser humano como um ser integral, que tem vários aspectos. Não é só tratar sobre doença, mas é cuidar da saúde. E a saúde envolve aspectos culturais, financeiros, manejo de emoções, coisas que a gente não aprende na escola, né? Ninguém ensina a gente como lidar com isso. Na verdade, muito pelo contrário. O que acontece é que a gente acaba suprimindo, muitas vezes, as nossas emoções como forma de se mostrar forte. E aí isso vai Perfeito. reverberar, de alguma forma, em comportamentos que a gente tem, inclusive no comportamento alimentar. Então, sim, extremamente importante que a gente consiga observar melhor as nossas emoções, entender melhor as nossas emoções e gerenciar o nosso estresse de todos os dias, que não é ruim. Gente, o problema é que a gente vive nos extremos, né? A gente acha que ansiedade é de tudo ruim e estresse é de tudo ruim. Só que, na verdade, a gente precisa desse sistema de resposta ao estresse, a gente precisa do sistema de ansiedade para sobreviver, para poder acordar de Perfeito. manhã e fazer tudo o que a gente faz.
O problema é quando a gente vive de modo automático, vibrando apenas nessa ansiedade e nesse estresse, que a longo prazo vai trazer repercussões de saúde. Então, a gente vai ter alguns acometimentos do sistema imunológico, a gente vai ficar doente mais facilmente, a gente vai ter mais propensão a desenvolver doenças cardiovasculares devido a esse estresse prolongado, crônico, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, de encontrar, né, como lidar melhor com essa ansiedade, com esse estresse todos os dias, de forma que você se beneficie com tudo que essa ansiedade, esse estresse pode trazer. Não é um vilão, mas é como a gente se relaciona com tudo isso que surge. Maravilha. E nesse pilar, nessa teoria que eu falei, gente, dos 4 pilares, o autor enfatiza bem, inclusive é um pesquisador da Universidade de Harvard, e ele diz que esse 4º pilar não quer dizer ausência de estresse, porque ninguém consegue, mas é a forma como a gente lida com o estresse, ou como a gente constrói, né, o nosso ser nessas situações de estresse, para lidar melhor com isso e ter menos sofrimento psíquico envolvido. Exatamente. O sistema de resposta ao estresse é um sistema que ele tá aí, evolutivamente falando, para nos proteger, para que a gente sobreviva, né? São 2 questões fundamentais, sobreviver e produzir. Então, gente, quando enfrenta situações de perigo à nossa sobrevivência, esse sistema de resposta ao estresse é extremamente importante. Só que, atualmente, a gente vive, né, de forma com tanta informação, com tanta demanda e trazendo tanto julgamento, a gente vai conversar sobre isso hoje também, sobre o auto-julgamento, que a gente entende que a gente está em perigo o tempo inteiro. Então, esse sistema começa a ser ativado o tempo inteiro, mesmo que não haja uma ameaça à vida. Então, sim, esse sistema ele é essencial para que a gente sobreviva, para que a gente entenda os estímulos ambientais e a gente se proteja de determinada forma, mas questão de equilíbrio, né? Como que a gente está regulando e como é que a gente lida com esses estímulos mais estressores ou que nos trazem ansiedade. Isso é fundamental. Maravilha. E você falou mais cedo, Geice, o quanto que a gente, às vezes, não expressa nossos sentimentos negativos, porque a gente julga esses sentimentos e acaba reprimindo, e o quanto que não saber lidar com nossas emoções negativas ou positivas nos adoece. Tem uma frase de uma médica, não sei se você já ouviu falar sobre ela, Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é autora de um livro, A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. E ela tem uma frase que diz assim: o tratamento mais curativo que existe é a expressão honesta de nossas emoções. Mas como expressar minhas emoções se eu não consigo me conectar com elas, se eu não tenho intimidade com minhas emoções, com meu corpo, com minhas sensações? E eu acho que é nesse contexto que a prática da meditação ela vem para agregar valor, no sentido de conectar nossa mente com o nosso corpo. E eu queria começar perguntando a você, Geice, nos ajuda a entender um pouco o que é exatamente meditação. Porque a gente tem muitos preconceitos e às vezes isso até acaba afastando a gente de iniciar uma prática, porque a gente tem aqueles conceitos na cabeça. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a meditação mesmo? Vamos. Então, a primeira coisa é a gente distinguir um pouco de meditação e mindfulness, porque sempre me perguntam isso, né? Eu trabalho especificamente com um programa sistematizado, onde a gente utiliza a meditação como ferramenta. Então, o mindfulness seria esse estilo de vida, ou esse estado de consciência, onde a gente está voltando a nossa atenção para o momento presente, vez após vez. Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso através da prática de meditação, que é uma prática de cultivo de atenção. É um lembrar de estar presente, é você observar e viver e sentir tudo que está acontecendo nesse momento. E por que isso é importante nos momentos, nessa vida atual, né? Porque a gente está gastando, que tem um estudo que mostra isso, a gente gasta cerca de 47% do nosso tempo em um outro lugar que não esse momento, né? O adulto, ele está ou lá no futuro, tentando prever situações, se preparando para uma determinada coisa, hipotetizando situações, ou ele está lá no passado, ruminando coisas que aconteceram e trazendo para o presente algo que já passou. Então, viver no momento presente parece cada vez mais difícil. E se a gente for fazer
uma breve reflexão, a gente é ensinado desde criança a pensar no futuro, na busca. Né? O que você quer atingir? Quem é que você quer ser? O que é que você quer quando quer? O que é que você quer ser quando crescer? Isso, é estimulado desde criança a estar lá no futuro e não aqui no presente. Então, a meditação é esse exercício de cultivo de presença. E esse exercício de cultivo de presença, você não precisa necessariamente ser vinculado a algum tipo de religião, filosofia ou dogma. Muito, muito pelo contrário. Na verdade, esse cultivo, essa qualidade de presença, ela é inerente ao ser humano. E apesar de que muitas pessoas vinculam ao budismo, porque existem sim raízes, né, a grandes práticas meditativas mais conhecidas têm raízes no budismo, mas se a gente for fazer olhar, por exemplo, para uma oração que a gente faz no cristianismo, uma oração é como se fosse um mantra, é um tipo de meditação também que você fica repetindo aquelas palavras com uma determinada intenção. Então, a meditação é esse exercício onde a gente vai cultivar a atenção, vai cultivar a presença com uma determinada intenção por trás. E aí, dentro do mindfulness, essa intenção, ela é ter clareza, a intenção de trazer clareza sobre os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões emocionais, de cultivar essa atenção ao momento presente, independente da situação. Porque é muito fácil a gente se colocar presente no momento presente, quando tá tudo certo, né? Quando tem dinheiro na conta, quando você tá com um relacionamento maravilhoso, é fácil. O difícil é a gente fazer isso quando tá de quarentena, quando tá tendo ansiedade ali presente, quando a gente tem muita dificuldade, quando a gente perde alguém, aí você quer fugir daquilo, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos essa tendência de fugir do desconforto e de querer sempre o confortável e a felicidade, mesmo que seja temporário. Então, a gente foge da dor, a gente foge do sofrimento, né? Maravilha. E aí... Pode falar, pode terminar, gente, eu vou fazer uma comentário. E aí, quando a gente começa a praticar todos os dias, a gente começa a criar intimidade com esses estados que a gente tem, e a gente tem ciclos, começa a observar que a gente tem ciclos, que no mesmo dia eu posso me sentir muito bem, mas eu posso me sentir também super irritada, estressada, impaciente. E tá tudo bem. Como eu lido com isso é que vai dar o sabor da minha experiência. Mas, se eu estou sempre buscando o prazer, eu estou sempre buscando a felicidade, afastando a dor, o sofrimento, eu começo a me desvincular da minha própria essência, que é cíclica, e que faz parte da nossa vida ter emoções, né? E emoções a gente classifica como positiva e negativa, mas, na verdade, todas são emoções, são faces da mesma moeda, mas a gente traz esse julgamento, essa dualidade por questões de crenças, de cultura, e enfim. Vai lá. Perfeito. Eu achei legal demais você trazer esse conceito de desconstruir, Geice, a categorização das emoções como positivas ou negativas, porque isso já cria uma resistência inconsciente quando você vai se conectar com um sentimento como raiva, como tristeza, como medo, por exemplo. E aí você falou uma coisa tão interessante que a gente sempre está tentando buscar anestesiar as nossas emoções, porque as emoções que trazem desconforto a gente quer evitar. E é nessa ótica que muitas vezes entra a relação desequilibrada com a comida. Exato. E trazendo um pouquinho a sardinha para o meu lado, a questão do ganho de peso, porque eu uso a comida para regular, para anestesiar minhas emoções. Eu não quero sentir tristeza, então eu vou anestesiar aquela sensação com doce, com um excesso de caloria, uma comida muito calórica, palatável, para abreviar aquele sentimento que eu não estou querendo sentir. Por isso que eu acredito que a prática da meditação, ela pode nos ajudar na construção desses hábitos saudáveis e, acima de tudo, conscientes, como você falou. Com certeza, né? E assim, se a gente for ver pelo ponto de vista da evolução da espécie humana, o doce na verdade, a gordura é uma fonte, né, de sobrevivência, porque você precisa daquilo ali para sobreviver. E quando a gente está numa situação de extremo estresse, extrema ansiedade, é instintivo buscar essas fontes. E uma outra coisa em relação ao doce é que, a partir das neurociências, a gente já sabe que a gente ativa áreas do nosso cérebro relacionadas ao sistema de recompensa que me faz sentir bem.
O problema é que existe um mecanismo de que eu entendo que quando eu estou estressada, ou quando eu estou ansiosa, eu busco algo que me dá prazer, ou seja, um doce, por exemplo, eu me sinto bem, e aí eu repito o ciclo. E aí eu sei que eu posso encontrar uma determinada saída para minha ansiedade ou para o meu estresse no doce, eu vou lá, busco o doce, me sinto bem, e aí esse ciclo não termina. Então acaba virando um determinado vício, e de forma que a gente muitas vezes nem se dá conta, é inconsciente. Essa busca pelo doce quando a gente está mais ansioso, quando a gente está mais estressado. E a meditação começa a trazer uma possibilidade, a gente tem um exercício dentro do programa de Mindfulness em relação a isso, que é eu me relacionar com a comida de uma forma diferente. Como é que a gente faz isso? Exercícios de atenção plena à alimentação, que é o conhecido Mindful Eating, né? A gente começa a comer com mais consciência, com mais presença, sentir o sabor do alimento, sentir o cheiro do alimento. E, para além disso, eu começo a perceber também como é que o meu corpo reage àquele alimento. E quais são os meus gatilhos que me levam nessa busca por alimentos mais calóricos ou alimentos doces, né? Maravilha. Então, você falou 3 coisas importantes que envolvem a prática do comer, né? Qual é o gatilho que me leva a buscar aquela comida? Como eu experiencio aquelas comidas, o sabor, o cheiro, né? E que tipo de emoção, quais são as sensações, os sentimentos que eu vou ter no meu corpo ao viver aquela experiência com a comida. E eu achei fantástico, Geice, quando você comentou que às vezes a gente sempre fica procurando ter controle, né? Ter a previsibilidade de tudo. O ser humano, ele se sente confortável quando ele sabe o que vai acontecer. E aí, falando ainda da comida, por que que a comida é um gatilho de tanto... Por que que a comida é uma ferramenta de tanto sucesso? Porque o prazer relacionado com a comida é 100% previsível. Eu nunca vou me decepcionar com a comida. O chocolate vai ser sempre gostoso, independente de tudo que acontecer. E aí eu reforço essa minha necessidade de ter o controle sobre tudo, de ter essa falsa ilusão, né, de que eu tenho controle sobre tudo. É realmente uma falsa ilusão, né? E eu acho que a quarentena está mostrando isso para muita gente. E eu sempre falo isso, a gente não tem controle do que vai acontecer. E aí, quando a gente se dá conta dessa impermanência dos fatos e impermanência da vida, a gente fica nervoso, porque a gente quer segurança, né? E aí a gente tenta controlar o máximo que a gente pode, aí vai para o alimento. É exatamente isso. E aí, quando a gente, ainda na questão do controle, existe essa busca, né, por uma coisa futura que vai me trazer prazer. O problema é que quando não me traz prazer, isso às vezes acontece, e eu me frustro, eu vou buscar em outra fonte até encontrar. Só que, quando a gente começa nessa busca incessante, a gente nunca vai estar satisfeito. E essa não satisfação só vai alimentar o ciclo de eu ir nessa busca inconsciente. Então, quando a gente começa a se dar conta desses padrões automáticos, a gente tem a chance de agir de uma forma diferente. Então, a ansiedade por trás dessa busca, eu classificaria como uma rejeição do momento presente, uma rejeição do que eu sinto aqui agora. E porque eu rejeito isso, eu vou buscar algo diferente, especialmente algo que me traga prazer. E aí, né, eu vou buscar isso de diversas formas. E quando a gente começa a trabalhar a presença através do mindfulness, através da meditação, a gente traz a aceitação para esse momento. Aceitação que significa eu olhar para tudo isso que está acontecendo, olhar para essa necessidade que eu estou sentindo, para essa urgência, para a ociosidade, que alguém colocou aqui, que o gatilho é a ociosidade, olhar para esse tédio que está ali, né? Olhar para isso e tentar aprender com isso, aceitar que aquilo existe, e a partir dessa aceitação, perguntar, e realmente fazer uma pergunta, o que eu posso fazer sobre isso hoje? Né? Porque tem que existir uma ação aí. O problema é que muitas vezes a gente acha que aceitar é resignar, é simplesmente estar ali como vítima das circunstâncias ou como vítima da minha ansiedade. E eu tô ansiosa, eu vou lá comer porque eu tô ansiosa, porque a culpa é da ansiedade. Mas, gente, a gente tem que parar de fazer isso e assumir responsabilidade pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas nossas emoções também. Então, como a gente lida com tudo isso, cabe a nós.
é nossa responsabilidade, não do outro, não do alimento. É você que tem a responsabilidade de como lidar com isso. E tem escolhas, né, de lidar de forma mais consciente ou menos consciente. Fantástico, eu achei incrível quando você falou, Geice, que a ansiedade, ela vem dessa nossa consciente ou inconsciente ação de rejeitar o presente. Então, eu não aceito o meu momento atual, e aí eu me transporto para o futuro, e aí para a necessidade de controle. E sobre a questão da responsabilidade, que eu achei fantástico quando você falou, existe uma frase de Freud que eu acho que eu vi no seu Instagram. Qual a sua parcela de responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, não confundir a aceitação que nós estamos falando aqui, né, como uma ferramenta que vai nos ajudar a lidar com a ansiedade, com a resignação, como você muito bem falou, porque a aceitação, ela requer uma ação para lidar, e não uma atitude de resignação. E é uma ação que não é a mesma coisa que reação automática, né? Porque são outras coisas que a gente confunde. A gente acha que a ação ela tem que ser rápida e imediata. Mas quando a gente está plenamente presente, a gente compreende aquilo, a gente sente o que está acontecendo ali, e a gente tem clareza das escolhas que são possíveis naquele momento, e eu tenho uma ação mais consciente. Quando eu não tenho essa presença plena ao momento presente, né? Eu estou aqui plenamente sentindo a minha ansiedade, eu simplesmente reajo de forma automática, porque nós somos regidos por hábitos. Então, o ser humano, nós somos seres de hábitos. Para quê? Para economizar energia na nossa forma de viver. Então, é mais fácil eu simplesmente fazer sempre a mesma coisa. Economizar energia. E para mudar, para ter uma ação diferente do meu habitual, eu preciso colocar energia naquilo. Disciplina precisa ser trazida para o momento presente, né? E aí, exige trabalho. Só que talvez você tenha até relatos ou experiências com seus pacientes. As pessoas querem fórmula mágica, né? De perder peso, de lidar com a ansiedade, de lidar com os pensamentos que surgem o tempo inteiro. E, gente, não existe fórmula mágica. Existe uma intenção e uma atitude voltada àquilo que eu quero atingir, né? Então, se eu tenho clareza de qual é a minha intenção e a minha atitude, isso vai me dar a motivação para que, com disciplina, eu consiga atingir um determinado resultado. Então, no campo da meditação, isso é muito forte, assim. Não sou eu que vou fazer algo pela pessoa. Eu promovo uma ferramenta, eu mostro uma ferramenta, mas a pessoa é que vai ter o trabalho de buscar aquilo. Assim como não é você que vai fazer o seu paciente perder peso, mas você é uma ferramenta e você vai lá e vai falar, olha, talvez ir por aqui seja melhor para o seu caso. Mas é a pessoa que tem que tomar responsabilidade disso, não é? Excelente, Geice. Mariana comentou aqui, sofro com ansiedade generalizada, e realmente essa prática de se voltar para o presente faz toda a diferença. É exatamente isso, Mariana, que nós estamos falando. É isso como um primeiro passo para que você, ao estar presente, reconhecer o ambiente que você está, você tenha consciência também do que você precisa fazer e da responsabilidade que você tem naquela situação para começar a modificar comportamentos que lhe gerem benefícios e ganhos no futuro. Isso, né? E assim, gente, a gente vive em uma era de tanta informação que faz com que a gente comece a sentir essa necessidade de imediatismo, né? De querer resolver as coisas muito rapidamente. A gente acaba não aproveitando o caminho visando apenas o fim. Então, você só quer atingir aquele resultado. Mas a vida, ela se dá no caminho. É no caminho do processo de emagrecimento que você conhece o seu corpo. É no caminho de processo de atenção, de treinamento da mente, que você vai conhecendo a sua mente, seus pensamentos, suas emoções. Então, não é simplesmente querer ficar menos ansioso ou menos estressado. É você se conhecer e se aceitar como você é. E a partir dessa aceitação, a partir do não julgamento, né? Porque a gente também tem um julgamento aí, uma crítica, uma autocrítica fortíssima, e a gente traz essa crítica como forma de tentar nos adaptar ao meio, né? Porque a gente quer ser aceito
pelo meio. Só que primeiro a gente não se aceita, segundo a gente se julga demais. Então a prática de meditação traz um componente de aceitação e traz um componente de não julgamento, de mais gentileza com você. Não precisa se martirizar, não precisa se tratar mal, né? Não precisa dizer que você não consegue, não precisa se punir, exatamente. Né? É preciso que você também seja seu amigo nesse processo, não só aquela pessoa que vai apontar os erros, né? Mas também enaltecer os acertos. Maravilha. Isso tem muito a ver, Geice, com uma parte chamada terapia focada na compaixão, que é uma das linhas que a gente usa bastante da psicologia aplicada para o tratamento de qualquer mudança de comportamento. Às vezes eu faço um teste com o meu paciente, assim, no consultório, peço para ele escrever o nome dele, tentar escrever primeiro com a mão direita e depois com a mão esquerda. E aí, quando ele vai escrever com a mão esquerda, ele demora muito mais tempo e ainda não sai como era com a mão direita. E eu uso esse paralelo e digo que tudo é um processo, né? E a jornada requer tempo, como você falou, canalização de energia, investimento, disposição para aquele processo, tanto a jornada rumo ao autoconhecimento, né, que a meditação nos convida, a jornada rumo ao emagrecimento, elas acabam se encontrando aí, porque todas compartilham dessa jornada longa que exige paciência, resiliência, atenção, comprometimento, acima de tudo com nós mesmos nesse processo. E bastante compaixão. E bastante compaixão, porque eu diria que é o primeiro passo, porque se a gente não tem esse olhar compassivo conosco, com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com o conteúdo mental que toma conta da gente, a gente não vai conseguir, sem fazer as pazes com nossa mente e com o nosso corpo, a gente não vai conseguir estabelecer uma relação de autocuidado verdadeiro. Verdade. Maravilha. E essa compaixão, ela é muito... A gente também trabalha isso no curso de Mindfulness, porque, na verdade, a compaixão e o amor, eles vêm juntos para que a gente, primeiro, traga o componente de aceitação e entenda que quais são os processos que estão me levando a querer ter um determinado tipo de corpo. Né? Muitas vezes a gente quer se adequar e se encaixar muito em determinados estereótipos, e quando a gente traz mais amor, compaixão e aceitação, a gente entende que, na verdade, a aceitação ela está aqui dentro, não é fora. Né? E aí a gente começa a ter um processo de construção de um corpo mais saudável, realmente saudável, não só de fora, mas realmente também de dentro, saudável. Né? Dentro. Geice, Daniele perguntou, a meditação também pode ajudar no sono? Como que seria essa relação? Sim. Grandes partes, né? Acho que a maior parte dos transtornos de sono são causados por processos de ansiedade. Então, eu tenho dificuldade de me colocar no momento presente, de permitir que o meu corpo relaxe para que eu entre no processo de sono, né? Nesse ciclo sono e vigília. Então, no momento em que eu começo a trazer minha atenção para o meu corpo, começo a trazer minha atenção para o momento presente e percebo que na hora de dormir eu não preciso estar pensando nos boletos que eu tenho que pagar amanhã, nem tentando resolver o problema que eu tenho que resolver semana que vem. Então, quando eu percebo que eu não preciso fazer isso e eu me permito, e eu me dou permissão, e é realmente uma conversa interna, de voltar para aqui agora e fazer uma prática em que eu retorno ao corpo, e o retorno ao corpo é uma forma de retorno à nossa casa, né? E a gente, quando faz isso, a gente tem um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático, que está relacionado ao relaxamento, uma redução do sistema nervoso simpático, da atividade do simpático, que está relacionada à ansiedade e ao estresse. Então, esse balanço a gente começa a sentir, corporalmente falando, e isso facilita o processo de entrada no sono. Além disso, a qualidade do sono ela melhora, porque a gente começa a ter menos microdespertares noturnos. Então, eu acordo no outro dia mais descansado, né? Porque muitas vezes a gente tem uma noite de sono, mas não acorda descansado, acorda mais cansado ainda. Então, no processo da meditação, a gente começa a entender qual é o horário de fazer tal coisa. Então, eu estou plenamente presente ali, né? Ou eu tenho essa consciência e essa intenção
de voltar para o momento presente, e aí isso facilita, sim, o processo de sono, e é uma das coisas principais, na verdade, na primeira semana, é uma das principais coisas que eu vejo, as pessoas relatarem uma melhora no sono. Do sono, fantástico isso. E só relembrando um pouquinho do que a gente comentou, da questão dos pilares, né, do estilo de vida saudável, o terceiro é o sono, e o quarto é o gerenciamento do estresse e das emoções. Então, e esses pilares, eles conversam entre si, e um melhora o outro, eles meio que se contagiam Isso. mutuamente. Então, quando eu gerencio melhor as minhas emoções, né, e a minha ansiedade, e consigo ficar mais no momento presente, eu acabo melhorando a qualidade do sono. Geice, hoje eu atendi uma paciente à tarde e foi a queixa principal dela, e tem sido a queixa que eu mais tenho ouvido durante os meus atendimentos online, as pessoas com dificuldade de dormir. Então, as pessoas estão inteiramente em casa, né, com a cama, com o quarto, com tudo ali o tempo todo, e as pessoas não estão conseguindo relaxar. Isso realmente é um desafio. Sim. No momento que a gente vive. Porque é um desafio, além de individual, é um desafio coletivo, não é? A gente também tem influência do inconsciente coletivo. Então, tá todo mundo vivendo um momento de muito medo, né? O medo está presente, a ansiedade, a incerteza. Então, coletivamente, a gente também está sendo influenciado. E no processo individual, cada um tem suas questões, que acaba influenciando na qualidade do sono. Isso tudo está muito interligado, né? Como você bem falou. Porque se eu não tenho uma boa noite de sono, no outro dia eu não consigo me concentrar muito bem para fazer minhas tarefas, ou eu me sinto mais irritado. Então, eu tenho uma mudança no meu humor. E aí, à noite, se eu não consigo me desligar, digamos assim, para poder dormir, vai ser mais uma noite que eu não vou conseguir descansar. E aí é uma bola de neve, né? Então, é uma bola de neve, a gente precisa tomar consciência disso e saber onde começar e quando começar, né? Agora, mais uma vez, não existe, não vai existir, eu sempre falo isso, não vai existir um momento perfeito, né? Onde a gente vai ter o ambiente físico perfeito, o ambiente financeiro perfeito e relacional perfeito para começar um processo de autoconhecimento, não é? A gente faz isso nos dias bons e nos dias ruins. Então, e nos dias ruins. É hoje que você pode começar. Hoje é um dia que você pode, se você pode quiser. Ser agora, né? Inclusive, tem muita gente pedindo aqui uma amostrinha de uma prática hoje, por favor, Ariadne, Poliana. Ariadne, meu beijo. A galera tá pedindo aqui, vamos fazer alguma coisa? Acho que está no momento. Depois eu quero que você fale um pouquinho do seu curso, mas eu acho que dá tempo a gente fazer isso agora. Vamos, deixa eu só ver se tem mais outra pergunta aqui. Cada dia um avança. É isso mesmo, Beatriz, é um processo, né, de autoconhecimento. E, gente, é uma jornada de vida. Né? A Ariadna fez curso comigo de 8 semanas e ela sabe que cada vez que a gente a gente senta com a gente, é uma coisa diferente, é uma pessoa diferente que está ali. Porque nós não somos a mesma pessoa de ontem, nem a mesma pessoa de amanhã. E por mais que seja, a gente tem o mesmo áudio de prática de meditação, a experiência é outra, porque o momento é diferente, né? Então, cada vez que a gente senta com a gente para fazer uma prática, vai ser uma experiência nova. Se a gente está aberto e disponível para isso, para aprender, a gente aprende, né? Então, é realmente um processo e uma jornada de vida. A Beatriz também falou que tem um aplicativo chamado Lojong. A Lojong é ótimo para meditar, me ajuda bastante. Ah, que legal. O Lojong é ótimo e tem também o Insight Timer, que inclusive eu coloco minhas práticas de meditação lá gratuitamente, se você tiver interesse. Só basta procurar Geice Araújo lá, que você vai achar os meus áudios de meditação. E é importante falar... Isso. E é importante falar que... Que, assim, a meditação guiada, ela facilita muito o processo, porque é como se a gente estivesse começando a andar em um determinado caminho, e a gente tem uma bengalinha, um andadorzinho ali, ou a gente está andando de bicicleta e tem as rodinhas do lado.
E aí essas rodinhas Sim. nos auxiliam no processo. Então a meditação guiada é para auxiliar nesse processo rumo à autonomia. E aí quando a gente começa a conhecer melhor os nossos pensamentos, começa a conhecer melhor qual tipo de prática eu consigo me adaptar melhor, aí eu tenho uma autonomia de fazer a minha própria prática, né? Mas as meditações guiadas são incríveis. Principalmente para o início, né, Geice, para as pessoas que estão começando, se abrindo agora e desejando iniciar, introduzir a meditação na sua vida, eu acredito que a prática guiada ela pode ser uma excelente dica, né, para esse começo. Com certeza. E alguém perguntou aqui da fibromialgia. Sim. Ah, legal, ótimo. A fibromialgia, né, como uma dor crônica, o que existe muitas vezes nas pessoas que sofrem de fibromialgia é um sofrimento secundário à dor. O que seria isso? Seriam uns pensamentos que a gente chama de pensamentos catastróficos ou negativos a respeito daquela dor física. Então, existe a dor, só que eu começo a adicionar em cima dessa dor várias camadas de pensamento de que algo vai acontecer, de por que aconteceu isso comigo, e de que eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Então, veja, a dor, ela existe, mas a forma como você está se relacionando com ela está completamente inflada por esse processo, né, psicológico de adição de coisas em cima dessa dor. Então, quando a gente começa a ter consciência de como que minha dor ela se manifesta, será que essa dor ela muda quando eu olho para ela, quando eu respiro em direção a ela, ou não? E aí eu paro de me identificar com a dor. Então eu começo a ter um processo de entender que aquela dor ela tá ali, aí tem a aceitação, né? Eu entendo que essa dor ela faz parte da minha experiência hoje, tá tudo bem, eu não tô brigando mais com a dor e nem tô fazendo conceitualizações ou tentando explicar ou me imaginando o que de ruim vai acontecer por causa da dor. E aí quando a gente para de fazer isso, a percepção de dor em pessoas que sofrem de fibromialgia, ela diminui. E aí achei fantástico. diminui também, tem Maravilha. um artigo que fala de diminuição de raiva, de agressividade, de depressão, né? E de percepção dolorosa. Então, é uma prática super interessante para pessoas que têm dor crônica também. Que legal, é como se a gente fosse, principalmente na fibromialgia, a gente tendesse a magnificar a dor. E quando eu consigo me conectar com o meu corpo, eu dou à dor o tamanho real que ela tem. Eu não. Isso. E eu entendo que ela também muda. Que a minha dor ela não é a mesma dor. Não é a mesma dor que eu tive ontem. E aí eu entendo também que eu posso aprender com essa dor. O que essa dor ela está me mostrando? E aí eu começo a reconhecer a nossa força e a nossa resiliência. De, mesmo com a dor, inclusive tem um poema que a gente pode até ler no final, posso tentar achar ele aqui, que fala sobre isso, que a gente precisa abrir a nossa casa e receber todos os hóspedes, mesmo que esses hóspedes eles sejam as dores e a culpa e a raiva. Então é abrir a nossa casa e receber eles gentilmente, porque eles podem estar te curando para um novo prazer, para um novo caminho. Então é assim recepcionar a dor também. Fantástico, que pensamento, e que, na verdade, existem pensamentos que curam, né? Existem frases de impacto que geram um movimento positivo dentro de nós, e essa colocação que você fez agora, gente, sem dúvida, né, de aceitar todos os hóspedes na nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa mente, nos dá muito mais uma postura de resiliência, né, perante tudo que acontece ao nosso redor. Isso. Maravilha. Vamos lá fazer uma prática, então? Vamos, ótimo. Gente, então, para a gente fazer uma prática de meditação, a gente pode, se a gente quiser, fechar os olhos, mas também pode fazer de olhos abertos. Se você escolher, se você tá aí, escolher fazer de olhos abertos, tenta olhar para a ponta do nariz ou para um ponto no chão, tá? De modo que você tenha menos incidência aqui, menos estímulo entrando na tua retina. E aí, se você resolver ficar de olhos fechados, e eu super recomendo de olhos fechados, porque quando a gente tira esse sentido da visão, a gente consegue sentir melhor o nosso corpo através do tato, a gente consegue sentir melhor a respiração, a gente consegue ouvir melhor. Então, experimenta aí, vê como é que funciona para você.
Aí você pode, do jeito que você estiver, sentado ou deitado, escolher uma postura em que você se sinta mais confortável nesse momento. Então a gente vai escolhendo essa postura. Essa postura que traz conforto. É uma postura relaxada, porém vigilante, atenta. E talvez você possa, nesse momento, trazer a sua consciência, ou seja, a sua atenção e sua intenção de reconhecer o seu corpo aqui e agora. Talvez você possa respirar um pouco mais profundamente. No seu tempo, no seu ritmo. Vai inspirando e expirando pelo nariz. Durante a sua inspiração, permite que o seu abdômen ele expanda. Permite o seu corpo inflar. E durante a sua expiração, relaxa o seu corpo, relaxa o seu abdômen. Inspirando e expirando pelo nariz. Percebe que a cada expiração você pode soltar os seus braços, soltar os seus ombros. Vai soltando o seu corpo, abrindo mão de tensões. Percebe se você consegue abrir mão de alguma preocupação, de alguma ansiedade que está presente aqui agora. E só por esse momento assumir o compromisso de estar aqui, presente, com atenção no seu corpo, respirando conscientemente. E talvez você se pegue perdido em pensamentos, e tá tudo bem. Ao se perder em pensamentos, apenas se dê conta disso e retorne a sua atenção até o seu corpo. Vai percebendo o contato do seu corpo com a superfície na qual você está. Reconhecendo cada parte do seu corpo, reconhecendo os seus pés, sentindo os seus pés nesse momento. Sentindo as suas pernas, a perna esquerda, sua perna direita. Sentindo o seu quadril, seu abdômen expandindo durante a sua inspiração, relaxando durante a sua expiração. Vai percebendo também as suas costas, soltando as suas costas, soltando os seus ombros, soltando os seus braços. Vai percebendo a sua face, notando se existe alguma tensão entre as sobrancelhas. Vai suavizando essa região. Vai percebendo o ar que entra e sai das suas narinas. Vai reconhecendo o seu corpo, percebendo como você se sente aqui e agora. Se existe alguma emoção que prevalece. Vai trazendo curiosidade.
disponibilidade, abertura. E aos poucos, no seu tempo, vai mexendo as suas mãos, os seus pés, vai abrindo os olhos. Vai percebendo sua respiração de olhos abertos, percebendo como você se sente. E se alguém quiser compartilhar como é que foi a experiência desses minutinhos de atenção plena, gostaria de ouvi-los. Como é que foi para você, Marília? Nossa, Geice, eu curiosamente achei que eu não ia conseguir sentir assim, me conectar comigo por estar aqui ao vivo com você, mas no começo foi difícil, mas depois parece que o corpo vai assentando e aí todos os ruídos zerados, só a sua voz, que é maravilhosa, por sinal, parece Obrigada. uma melodia que acalma, serena. Então ela me ajudou, foi um veículo, e teve um momento que eu meio que me surpreendi com o grau de relaxamento que eu tinha conseguido alcançar. Muito legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E olha, a partir do seu relato, o que a gente pode ver? A gente pode entender que a gente não precisa estar em um lugar paradisíaco para encontrar esse momento de paz. Porque esse momento de relaxamento, de tranquilidade, essa paz que a gente sente no momento em que a gente fecha os olhos, que a gente se conecta com a gente, está em qualquer lugar. Basta que a gente tenha a abertura para isso, porque também não adianta eu estar aqui falando sobre 1000 artigos científicos sobre meditação ou fazendo 1000 práticas de meditação se quem está aí não está aberto para receber. Então a abertura, ela é essencial. A curiosidade a respeito disso, né, quando a gente traz curiosidade, ou seja, quando eu olho para aquelas sensações de modo que eu não estou julgando, eu estou curiosa, é como se fosse a primeira vez que eu sentisse o meu corpo. Se eu faço isso, eu me dou a chance de viver exatamente esse momento. E o não julgamento, que é isso, não existe certo nem errado, não existe uma categorização de ansiedade boa ou ruim. O que existe é esse momento, é aqui e agora. Então, se a gente não julga, a gente está aberto, a gente está curioso à experiência, a gente aceita. E no momento que a gente aceita essa experiência, o nosso corpo, ele automaticamente relaxa, porque você não precisa controlar. O problema é que a gente está tentando controlar o tempo inteiro e a gente se enrijece o tempo inteiro. E quando a gente solta, você encontra espaço. Você encontra espaço interno e você entende que essa tranquilidade está dentro de você. Então é isso. Nossa, que legal! E você traduz com muita facilidade, né, Geice, toda a riqueza de sensações que esse momento traz, que às vezes é até difícil da gente conseguir expressar. Teve tanta gente falando aqui, o pessoal, para minha surpresa, se abriu e fez aqui junto com a gente. Esse comentou muito bom, trouxe muita paz. Beatriz comentou uma leveza no corpo e na mente. A voz ajuda demais, parece um anjo falando. A Poliana trouxe tranquilidade, fez junto com o esposo que achou tranquilidade também. A Ariadne conseguiu ficar zen. Que emoção, muito legal, né? E sensações como essa são valiosíssimas no momento que a gente está vivendo. Imagina você ter um treinamento que você consiga alcançar esse estado de relaxamento, de prazer, de bem-estar, né? Em qualquer momento que você esteja, porque ele está dentro de nós, né? A gente carrega esse potencial o tempo todo. É a gente reconhecer isso, né? Que mesmo com a ansiedade, mesmo com esses problemas, mesmo com tudo isso que a gente está enfrentando, a gente pode escolher olhar um pouquinho para dentro, né? E silenciar um pouco todo esse ruído, né? Essa necessidade, essa busca de estar sempre fazendo alguma coisa e simplesmente se voltar para si e respirar. Isso, gente, tem um poder tão curativo, e é tão simples, só que exatamente por ser simples é que a gente não valoriza, a gente acha que tem que ser muito complexo para resolver, né, na sociedade de muitos anos. Na verdade, exige dedicação, exige abertura. Então, é no momento presente que a gente consegue reconhecer tudo isso e reconhecer que é dentro da gente que a gente consegue encontrar essa tranquilidade, né, e cultivar uma vida mais equilibrada e lidar melhor com a ansiedade. Então, ao invés de simplesmente reagir automaticamente
a tudo que acontece, né? Tudo que acontece, maravilha. E tem um pessoal que está acompanhando a gente também no Facebook, no Instagram, aliás, no Facebook e no YouTube, que a galera fez também. Andréia, Luzia, estão dando feedbacks aqui que gostaram, que conseguiram. Oh, que bom. Feliz. Tem uma pergunta aqui da Juliana que eu acho que vem a calhar nesse momento, porque quando a gente começa, é comum a gente se perder, Uhum. às vezes, pensamentos. Então, a Juliana perguntou: o que fazer quando se perde durante a meditação? Uhum. Primeira coisa, é completamente normal que isso aconteça, porque a gente está vivendo de uma forma onde a nossa atenção ela está sendo colocada em diferentes lugares. Não é que a gente está prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente está mudando o nosso foco de atenção para o celular pitou, eu vou lá e olho. Chegou um e-mail, eu vou lá e olho. Estou prestando atenção numa conversa de alguém. Então eu fico mudando a atenção, o foco atencional o tempo inteiro. Quando a gente começa a fazer a prática de meditação, onde o nosso foco é a respiração, por exemplo, é o nosso corpo, é completamente normal que eu queira sair dali e fazer outra coisa, né? Então, a gente se perde em pensamentos. Como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso no momento que a gente reconhece isso, porque, gente, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não reconhece. A gente está lendo, vê esse exemplo, a gente está lendo um livro, e aí acabou o parágrafo, eu não sei nem o que eu li nas linhas anteriores. Vocês já passaram por isso? Então, Muitas. você estava perdido, sua atenção estava em um outro lugar, mas o seu olho estava fazendo todo o movimento ali, acompanhando as palavras, mas você estava em um outro lugar e nem percebeu. Então, o treinamento da atenção, ele envolve esse reconhecimento do momento em que eu me perdi. Quando eu reconheço isso, eu percebo que eu me perdi, eu retorno até um determinado foco. E eu vou me perder de novo. E aí eu volto pro foco. E eu me perco de novo. E eu volto. E esse é o treinamento. E assim, parece chato, mas é incrível quando a gente traz curiosidade para o treinamento, a gente começa a entender que a mente ela é assim, no estado, né, automático. E aí quando eu consigo estabilizar a minha atenção em um determinado foco, a gente consegue, primeiro, né, sentir essa plenitude, digamos assim, de ficar mais tranquilo e mais concentrado, e eu consigo perceber mais rapidamente quando a minha mente tende a devanear. Então, eu percebo que eu viajei, que eu estou pensando em alguma coisa, eu volto para o meu foco. Com gentileza, gente, sem culpa. Não, ai meu Deus, lá está eu pensando em outra coisa. Não, sem culpa. Perfeito. Tá? Não se culpe, é assim mesmo, acontece. Retorna para cá com muita gentileza, com muita compaixão e entende que isso faz parte da tua experiência hoje, que amanhã pode ser diferente ou não, né? Mas a gente traz esse caráter de curiosidade para a prática. Maravilha. Como a gente não tem controle das coisas, talvez o segredo aqui seja a gente desenvolver esse olhar atento Isso. todos os dias, todos os momentos. No momento que eu me percebi longe, eu retorno para cá. E, Isso. gente, nosso tempo está acabando. A gente tem 5 minutos aproximadamente. Eu não queria que você. Alguém perguntou aqui, gostaria que repetisse onde podemos encontrar a prática. Aproveita e fala do seu curso online, dessa Uhum. oportunidade das pessoas que estão aqui com a gente. Claro. Os áudios eu disponibilizo no aplicativo Insight Timer, que é um aplicativo de práticas de meditação. Então, tem áudios gratuitos lá, se você quiser utilizar. E eu tô com inscrições abertas para o meu curso online, chamado Consciência. Esse curso, ele tem duração de 8 semanas, e ele é um curso gravado, tá? Então, você pode assistir de qualquer lugar, a qualquer hora. Durante essas 8 semanas, a gente vai ter 3 mentorias ao vivo, que você, se quiser participar, tudo bem, se não, não tem problema, eu vou disponibilizar a gravação depois, né, porque muita gente, mas eu não sei se eu vou conseguir estar às 8 horas da noite presente, tá tudo bem, manda perguntas, manda suas dúvidas que eu respondo e disponibilizo a gravação depois. E esse curso, ele é voltado para a gente trabalhar a expansão da consciência, e trabalhar esse retorno ao momento presente através da reflexão
por temas da psicologia, da filosofia e da meditação, temas que tratam de medos, de ansiedade, de tristeza, de comportamentos egóicos, de atenção ao corpo, o que é que o corpo comunica, qual a linguagem corporal, de atenção à respiração. Então, toda semana a gente tem práticas de meditação que eu vou disponibilizar lá na plataforma online, e a gente vai ter videoaulas e podcasts falando sobre esses temas. Então, gente, tá um valor super acessível, inscrições abertas, as vagas são limitadas, porque apesar de ser um curso online gravado, corre lá, gente. Na mentoria eu preciso, né, dar conta de todo mundo, então ainda dá tempo, tá? Maravilha, Geice. Eu quero aproveitar com as pessoas que estão com a gente aqui até agora. Muito obrigada por cada um que ficou com a gente até agora. E aproveitar e pedir para vocês, gente, seguem o perfil da Geice. Ela está aqui na live comigo, eu mencionei algumas vezes no meu stories. Um conteúdo riquíssimo, que vem a calhar a calma, o jeito como você escreve, Geice, eu acho que você tem esse dom da comunicação, de conduzir, de falar. Então, eu amei, achei assim incrível e achei um conteúdo gratuito lá na sua página do Instagram e valioso, que realmente pode ajudar as pessoas, não só na quarentena, como para a vida. Isso. Todo mundo que está aqui, segue a Geice lá, porque você não vai se arrepender. É muito valioso e muito assertiva suas falas com relação e coerentes com o seu trabalho, com o que você transmite, com o que você faz. Eu fico muito grata por tanto elogio, né? E assim, eu tento passar através das minhas palavras e da minha fala, né, as palavras quando eu escrevo ou quando eu falo, a minha verdade, o que faz sentido para mim. Então eu falo com o coração, eu escrevo com o coração. E assim, se não fizesse sentido, eu acho que não chegaria para vocês da forma que chega. Então eu estou tendo muitos feedbacks desse tipo e eu fico muito, muito grata e feliz, porque esse conhecimento, ele é para ser compartilhado. Tá? E assim, o site, alguém perguntou aqui do site, tá na minha bio, no meu perfil, tá? Tem lá o site, tanto para inscrição do curso e também para o canal do Telegram, que eu tenho um canal onde eu coloco dicas de práticas de meditação, eu sempre mando lá lives que eu vou estar presente, eu mando cupons de descontos também, inclusive fiz uma semana de lives, né, que eu coloquei no YouTube, tá mandando todos os exercícios lá. Então, gente, tem muito conteúdo gratuito, aproveitem, vocês vivem hoje numa era que vocês têm acesso a muita coisa, então saibam filtrar, e filtrar Perfeito. Aquilo que faz sentido para vocês, né, e eu agradeço demais pelo espaço, pela chance de estar aqui, muito obrigada, eu amei. E contem comigo. Eu também amei. Muito bem, a gente já está se encaminhando. Algumas pessoas aqui, a Ju do Guia Viver Bem mandou um beijo para a gente. Beijo a alguns pacientes queridos aqui que estão nos acompanhando também. 2 minutinhos, você quer deixar alguma frase final? Já se despediu? Quero deixar uma reflexão. A gente está vivendo em um momento em que nós somos convidados a olhar para as nossas sombras. Então, tudo que está acontecendo hoje, essa maior ansiedade, essa maior tristeza, essa maior insegurança, não surgiu do nada. Ela estava aí de alguma forma. E agora, quando a gente está parando ou né, sendo colocado em um espaço de mais reflexão, isso vem à tona, isso está aflorado. E eu gostaria de fazer um convite, uma reflexão para as pessoas olharem para isso com muito carinho, né? Não é suprimindo isso que vai resolver. Através algumas estratégias de regulação emocional que a gente tem, uma delas é a ressignificação. E ressignificar uma determinada vivência, determinada experiência, é aprender com ela, entender o que de positivo eu posso tirar disso, qual o aprendizado que eu posso tirar disso, mesmo que isso seja, nesse momento, uma representação de dor e de sofrimento para mim. Então, tudo que a gente vive é combustível para que a gente cresça enquanto ser humano. Então, pense um pouquinho sobre como é que você tem vivido os seus dias, se você tem estado presente, né? Essa quarentena tem estado presente nas suas refeições. O que é que ela tem lhe ensinado? O que é que ela tem ensinado, né? Como você gasta o seu tempo, a sua energia. Então, a saúde mental, tudo que a gente consome é alimento. É o que a gente conversa, é o que a gente come de comida, é o que a gente lê. Então, saiba filtrar o que você está ingerindo, consumindo, porque tudo isso vai influenciar na tua saúde física
e na saúde mental. E essa revisão, essa reflexão sobre os nossos hábitos, nosso estilo de vida, nesse momento é essencial para que a gente viva melhor. Né? Um beijo, gente. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Foi muito